Prefácio. Quando amar significa sofrer, estamos amando demais. Quando a maioria de nossas conversas com amigas íntimas é sobre ele, os problemas dele, os pensamentos dele, os sentimentos dele, e quase todas as nossas frases começam com ele, estamos amando demais. Quando discutimos o mau humor, a irritação, a indiferença ou as críticas dele como problemas causados por infância infeliz e tentamos nos tornar as terapeutas dele, estamos amando demais. Quando lemos um livro de autoajuda e sublinhamos todas as passagens que achamos que ajudariam ele, estamos amando demais. Quando não gostamos de muitas das características básicas dos valores e comportamentos dele, mas o suportamos achando que se apenas formos atraentes e amorosas o suficiente, ele desejará mudar para nós. Estamos amando demais. Quando nosso relacionamento compromete nosso bem-estar emocional e talvez até mesmo nossa saúde e segurança física, estamos definitivamente amando demais. Apesar de toda dor e insatisfação, amar demais é uma experiência tão comum para muitas mulheres que quase acreditamos que é como os relacionamentos íntimos deveriam ser. A maioria de nós amou demais pelo menos uma vez, e esse tem sido um tema recorrente na vida de muitas mulheres. Algumas se tornaram tão obcecadas por seus parceiros e relacionamentos que mal conseguem agir. Neste livro, examinaremos a fundo os motivos pelos quais tantas mulheres, em busca de alguém que as amem, parecem, em vez disso, inevitavelmente encontrar parceiros doentios e não amorosos. E examinaremos por que, quando sabemos que um relacionamento não está suprindo nossas necessidades, ainda temos tanta dificuldade em rompê-lo. Veremos que amar se torna amar demais quando nosso parceiro é inadequado, indiferente ou indisponível. E, contudo, não conseguimos abrir mão dele. Na verdade, o desejamos e precisamos dele ainda mais. Passaremos a entender como nosso desejo de amar, nossa ânsia por amor e o nosso amor em si se torna um vício. Vício é uma palavra assustadora. Evoca imagens de usuários de heroína inserindo agulhas nos braços e levando uma vida obviamente autodestrutiva. Não gostamos desta palavra e não queremos aplicar esse conceito ao modo como nos relacionamos com os homens. Mas muitas de nós têm sido viciadas em homens e, como ocorre em qualquer outro vício, precisamos admitir a gravidade de nosso problema para podermos começar a nos recuperar dele. Se você já se viu obcecada por um homem, pode ter suspeitado de que a raiz dessa obsessão não era o amor, mas o medo. As mulheres que amam obsessivamente são cheias de medo. Medo da solidão, do desprezo, do desvalor, da indiferença, do abandono ou da destruição. Damos o nosso amor na esperança desesperada de que o homem por quem somos obcecadas afaste nossos medos. Em vez disso, nossos medos e nossa obsessão
aumentam até que dar amor para recebê-lo em troca se torna uma força impulsora em nossa vida. E como nossa estratégia não funciona, amamos ainda mais, amamos demais. Reconheci pela primeira vez o fenômeno de amar demais como uma síndrome específica de pensamentos, sentimentos e comportamentos, após vários anos de aconselhamento para viciados em álcool e drogas. Tenho conduzido centenas de entrevistas com viciados e suas famílias. Fiz uma descoberta surpreendente. Às vezes, pacientes quimicamente dependentes que entrevistei haviam crescido em famílias problemáticas. Às vezes, não, mas suas parceiras quase sempre vinham de famílias muito problemáticas, em que tinham experimentado estresse e sofrimento maior do que o normal. Lutando para lidar com seus companheiros viciados, essas parceiras, conhecidas na área de tratamento do alcoolismo como coalcoólatras, estavam inconscientemente recriando e revivendo aspectos significativos de suas infâncias. Foi principalmente com as esposas e namoradas de homens viciados que comecei a conhecer a natureza de amar demais. Suas histórias pessoais revelavam o quanto necessitavam da superioridade e do sofrimento que experimentavam em seu papel de salvadoras, e me ajudaram a entender a profundidade do seu vício em um homem que, por sua vez, era viciado em uma substância. Estava claro que ambos os parceiros precisavam igualmente de ajuda. E, na verdade, estavam literalmente morrendo devido aos seus vícios. Ele, devido aos efeitos do abuso químico, e ela, aos efeitos do estresse extremo. Essas mulheres coalcoólatras tornaram claro para mim o incrível poder e a influência de suas experiências na infância em seus padrões adultos de relacionamentos com os homens. Elas tinham algo a dizer para todas nós que amamos demais sobre por que desenvolvemos nossa predileção por relacionamentos problemáticos, como perpetuamos os nossos problemas e, o que é ainda mais importante, como podemos mudar e ficar bem. Não pretendo insinuar que as mulheres são as únicas que amam demais. Alguns homens praticam essa obsessão pelos relacionamentos com tanto fervor quanto qualquer mulher, e os seus sentimentos e comportamentos provêm dos mesmos tipos de dinâmicas e experiências da infância. Contudo, a maioria dos homens que sofreu na infância não desenvolve um vício em relacionamento, devido a uma interação de fatores culturais e biológicos. Geralmente, eles tentam se proteger e evitar o seu sofrimento por meio de buscas que são mais externas do que internas, mais impessoais do que pessoais. Tendem a se tornar obcecados por trabalho, esporte ou hobbies. Devido às forças culturais e biológicas que atuam nelas. As mulheres tendem a se tornar obcecadas por um relacionamento, talvez com um homem distante que sofreu esses danos. Espero que este livro ajude todas as pessoas que amam demais, mas é escrito principalmente para as mulheres,
porque amar demais é principalmente um fenômeno feminino. Seu objetivo é muito específico: ajudar mulheres com padrões autodestrutivos de relacionamento com os homens e a reconhecer esse fato, entender as origens desses padrões e obter ferramentas para mudar de vida. Se você for uma mulher que ama demais, acho justo preveni-la de que este não será um livro fácil de ler. Na verdade, se a definição se encaixar e, contudo, você consegui-lo lê-lo sem se sentir mexida ou afetada, ou caso se sinta entediada ou zangada, incapaz de se concentrar no material apresentado aqui, ou apenas conseguir pensar no quanto ele ajudaria outra pessoa, sugiro que tente ler o livro em um momento posterior. Todas nós precisamos negar o que é doloroso ou ameaçador demais para ser aceito. A negação é um meio natural de autoproteção, operando automática e espontaneamente. Talvez, em uma leitura posterior, você seja capaz de enfrentar suas próprias experiências e os seus sentimentos mais profundos. Leia devagar, permitindo-se relacionar intelectual e emocionalmente com essas mulheres e suas histórias. Os casos apresentados neste livro podem lhe parecer extremos, e eu lhe garanto que o oposto é verdadeiro. As personalidades, características e histórias com que me deparei entre centenas de mulheres que conheci, pessoal e profissionalmente, que se encaixam na categoria de amar demais, não são de forma alguma exageradas aqui. As histórias reais são muito mais complicadas e sofridas. Se os problemas delas parecerem muito mais sérios e aflitivos do que os seus, permita-me dizer que a sua reação inicial é típica da maioria das minhas clientes. Todas acreditam que os seus problemas não são tão sérios, mesmo quando se referem com compaixão à situação de outras mulheres que, em sua opinião, têm problemas reais. É uma das ironias da vida das mulheres que conseguiram reagir com tanta solidariedade e compreensão diante do sofrimento de outras e, ao mesmo tempo, permanecerem tão cegas ao e pelo seu próprio sofrimento. Sei disso muito bem, tendo sido uma mulher que amou demais durante a maior parte da minha vida, até o dano em minha saúde física e emocional ser tão grave que eu fui forçada a examinar seriamente meu padrão de relacionamento com os homens. Passei os últimos anos me esforçando muito para mudar esse padrão. Esses foram os anos mais gratificantes da minha vida. Espero que esse livro não só ajude as mulheres que amam demais a se conscientizarem da realidade da sua condição, como também as incentivem a começarem a mudar, redirecionando a sua atenção amorosa da sua obsessão por um homem para a sua própria recuperação e vida. Aqui cabe um segundo aviso. Neste livro, como em tantos livros de autoajuda, uma lista de passos para a mudança. Se você decidir que realmente deseja dá-los, isso exigirá, como toda mudança terapêutica exige, anos de trabalho, e nada menos do que o seu total compromisso. Não há atalhos para fora do padrão de amar demais ao qual você está presa.
Este é um padrão aprendido cedo e bem praticado. E desistir dele será assustador, ameaçador e constantemente desafiador. Este livro não visa desencorajá-la. Afinal de contas, é quase certo que você enfrentará uma luta nos anos à frente se não mudar o seu padrão de relacionamento. Neste caso, sua luta não será por crescimento, mas apenas por sobrevivência. A opção é sua. Se você escolher iniciar o processo de recuperação, mudará de uma mulher que ama tanto outra pessoa que dói, para uma mulher que se ama o suficiente para fazer parar a dor. Introdução. Quase um quarto de século atrás, mulheres começaram a buscar alívio para o seu sofrimento com os homens e o amor no livro que você tem nas mãos. Primeiro nos Estados Unidos e depois em todo o mundo, e em 25 idiomas. O livro ajudou mulheres na China, França, Finlândia, Irlanda, Arábia Saudita, Sérvia, no Brasil e em Israel. Milhões de mulheres de diferentes meios culturais, socioeconômicos, educativos e geracionais, cujas vidas estão ligadas pela necessidade de ajuda para não amar demais. Felizmente, as atitudes mudaram de modo radical desde que Mulheres que Amam Demais surgiu pela primeira vez. Não mais considerado o estado natural e normal das coisas, amar demais é agora simplesmente reconhecido como uma condição perigosa e debilitante. Mas esse reconhecimento não tem sido suficiente para impedir os sentimentos e os comportamentos que definem essa obsessão. Trude, que você encontrará no capítulo 2 e novamente no capítulo 11, não mais pareceria, se vestiria ou até mesmo comeria como nos meados da década de 1980, quando este livro foi publicado pela primeira vez. E certamente não passaria seu verão em casa esperando pelo telefonema ou chamado que nunca vem. A Trude de hoje poderia até mesmo ser capaz de reconhecer que talvez tenha um problema com amar demais ao checar repetidamente o seu telefone celular na esperança de uma mensagem dele e depois lhe enviar-lhe e-mails ou torpedos com mais outras mensagens desesperadas. Detalhes superficiais no comportamento podem ter mudado um pouco, mas a obsessão básica está mais forte do que nunca. Porque, se agora damos francamente um nome ao nosso problema, não conseguimos superá-lo? A personalidade danificada que está na raiz de amar demais não tem a força necessária para se curar mais do que temos que nos erguer por esforço próprio. Precisamos de ajuda para mudar o que está tão profundamente enraizado em nossa personalidade, e é aí que entra este livro. Para quem quer mudar, ele dá essa ajuda. A nova edição de Mulheres que Amam Demais, agora com um apêndice de fontes de ajuda atualizado e uma lista maior da leitura sugerida, válida, e celebra o resultado comprovado, assim como a relevância contínua,
urgência e eficácia de uma mensagem que tem funcionado ao longo do tempo em todo o mundo. Este livro, com as suas histórias específicas de vício em relacionamentos e diretrizes para a recuperação, permitiu a mulheres em todos os lugares mudar de vida. Use-o para ajudar a mudar a sua.